Além de movimentar milhões com venda de gato-net, botijão de gás, garrafões de água e suborno de moradores em troca de proteção, as milícias controlam a segurança pública, disputas eleitorais e o loteamento de regiões do Rio de Janeiro. A descoberta dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e trechos que foram revelados na delação do ex-PM Rony Lessa, que já confessou ter assassinado a vereadora, confirmam a existência de um esquema de negociação de terrenos na zona oeste da cidade. Rony Lessa contou que não foi contratado só para executar a Marielle, mas também para fazer parte de uma sociedade criminosa que movimenta valores na casa dos 100 milhões de reais. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, boa tarde. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado ou uma convidada a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Essa semana a gente começa falando sobre a delação do Rony Lessa, o ex-PM que confessou ter matado a vereadora Marielle Franco. Recentemente, no Fantástico, alguns trechos da delação premiada dele foram exibidos. Eu vou conversar com o jornalista e escritor Sérgio Ramalho, especializado em cobertura sobre a atuação das milícias, também no caso Marielle, e ele também escreveu o livro Decaído, sobre o capitão do BOPE, o miliciano Adriano da Nóbrega. Sérgio, prazer falar contigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao ICL em Detalhes também. Oi, Gabi, prazer é todo meu, prazer estar aqui com você e com todos que estão aí nos ouvindo agora, prazer enorme estar aqui. Eu vou começar te perguntando, bem genericamente, até para a gente poder começar a puxar os fios dessa história, o que te chamou mais atenção nesses trechos da delação do Rony Lessa, Sérgio? Ótima pergunta, Gabi, eu estava querendo falar um pouco sobre isso. Um ponto que me chamou a atenção, fundamental ali foram trechos, como você bem salientou, né, da delação do Lessa. A gente não teve acesso a toda a delação dele, então o noticiário da Globo mostrou trechos, mas é um ponto específico em que o Lessa diz que, e diz isso com você percebe que ele não está satisfeito com aquilo ali, ele diz que teve que devolver a arma usada no crime, que o Macalé disse que a arma, frisou para ele, que a arma precisava voltar, e não diz também qual era o modelo da arma usada. Durante a conversa ali, na verdade, ele está prestando um depoimento a uma autoridade, né? E ele diz com uma certa rejeição a determinação de que ele deveria devolver aquela arma. E eu fiquei aqui pensando, por que você devolve uma arma que é usada num assassinato de uma vereadora e que acabou gerando tanta repercussão, né? Se a gente for voltar para trás, já se comprovou que a munição usada para matar a Marielle era uma munição do Estado, né, que foi comprada em 2006, era de um lote que foi para a Polícia Federal, acabou desviada, não foi só usada na execução da Marielle, foi usada também em outros crimes, se não me engano até uma chacina em São Paulo. E agora a gente tem essa outra informação que vem do assassino confesso, dizendo que teve que devolver a arma. Vou fazer um recorte aqui só para lembrar que se chegou a dizer que a arma, sabe-se que é um calibre 9mm, e que o Lessa pesquisou várias armas, mas especificamente ele pesquisou um modelo alemão, que é uma submetralhadora HK-MP5. O BOPE já usou esse tipo de armamento, tá? E o BOPE cedeu esse armamento em determinado período, cedeu, porque ficou sendo usado para fazer a segurança, pelas equipes de segurança do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde estava o conselheiro Domingos Brazão, e outras instituições. Então, assim, eu fiquei pensando, será que a arma que teve que ser que foi utilizada para matar a Marielle não é uma arma patrimoniada e que por isso teria que ser devolvida? Então, assim, já tem uma vereadora assassinada por um policial que foi formado pelo Estado, pelo nosso dinheiro, né, cidadão eleitor contribuinte do Rio de Janeiro, e a munição também desviada da Polícia Federal, e agora a gente tem essa possibilidade quando o próprio assassino, confesso, diz que teve que devolver a arma.
Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre como o Rony Lessa contou que seria esse pagamento, essa espécie de pagamento, uma área na zona oeste do Rio de Janeiro que já tinha até nome. Medellín, em referência à cidade na Colômbia, teve, para quem conhece a história, aquele famoso cartel em Medellín, é daí que surge essa ideia do Rony Lessa. Eu te pergunto como é que funcionariam as coisas nessa região? Seria mais uma área dominada pela milícia. E como é que tá hoje em dia no Rio de Janeiro? Como é que está funcionando essa zona? Pois é, né? Ele já fala, na verdade, de um loteamento, né? O que você está falando é Isso. de grilagem de terra, o que ele diz é de uma região ali, que fica exatamente no pé de uma área elevada, um morro ali, naquele pedaço ali de Jacarepaguá, e que a ideia era transformar aquela área, ou seja, ocupar aquela área ali e iniciar um processo de grilagem daquele terreno ali, ou seja, fazer derrubada de trechos de mata, fazer o início de uma ocupação ilegal, né? Eu acho que o modelo deles é Rio das Pedras, é o modelo que esse grupo usa, que esses grupos paramilitares que a gente chama aqui de milícia no Rio de Janeiro, é o tipo de modelo que eles usam, ou seja, influenciar a criação de favelas para depois você adquirir lucro e transformar aquelas regiões ali em curral eleitoral. Ele até diz isso, né? Sim. Na manutenção da milícia, aí é que é a parte mais importante que vira o curral eleitoral, ou seja, cria importância também para o próprio político que está por trás desses grupos, né? E aí, nesse caso, seria os irmãos Brazão. O clã Brazão tem um monte de político, né? Então, é curioso, o próprio nome, né? Medellín era a terra lá de Pablo Escobar. Em homenagem, eles deveriam até fazer o nome de uma pracinha, né? Pracinha Pablo Escobar, enfim. Mas o modelo é esse, e é como ele diz ali, a partir da grilagem de terra, eles começam a vender lotes. O que as milícias do Rio passaram a fazer isso começa também com o embrião em Rio das Pedras, e eu trato isso no livro até. Eles começam a verticalizar as favelas, então sai daquele modelo simplesmente você abrir lotezinho e abrir barraco, eles começam a criar estruturas, prédios até altos, sem nenhuma autorização da prefeitura ou do Estado. Inclusive, a prefeitura vem derrubando vários desses prédios, a Secretaria de Ordem Pública já derrubou uma quantidade enorme de prédios que são construídos por grupos paramilitares ou têm essa relação, porque isso é uma fonte de financiamento incrível, né? Você está falando de você, dentro de uma área dessa, você imagina, ele já cria um embrião, ele já cria uma favela, a pessoa que vai morar ali, não é nem para ser muito favela, né? Porque senão também não fica um atrativo, meio que como se fosse um bairro mais pobre, mas a partir disso, aquelas pessoas ali elas passam a ficar reféns desses caras. Elas têm que comprar a água delas pagando ágio, o botijão delas, eles pagam ágio para a compra do botijão de gás. Pra você ter uma ideia, em Rio das Pedras, o botijão de gás ele oscila de valor entre 30 a 40 reais a mais do valor, ele não é tabelado, mas um valor sugerido, ele oscila a mais entre 30 e 40 reais, ou seja, essas pessoas que moram nessas áreas já carentes, elas são obrigadas a pagar 30 a 40 reais por um botijão de gás a mais do que ela compraria se fosse no depósito, mas ela é impedida de fazer isso. Isso acontece com um galão de água, isso acontece com a questão do transporte, porque para você fazer o transporte alternativo, ou mesmo tentar colocar uma linha de ônibus, você vai sofrer a pressão desses grupos. Então, assim, esse é um grande problema. E esses caras acabam virando donos de território, ou seja, o que o Lessa diz ali, e curioso também nessa delação, ou nos trechos que vieram à tona dessa delação, é importante a gente frisar isso, né? Aquilo que foi exibido não é a delação completa, são trechos. Por Isso. sinal, alguns trechos até que são muito favoráveis à defesa desses grupos. No dia seguinte, ou a defesa especificamente do clã Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, né? No dia seguinte eu vi muita gente postando, falando, mas se só é isso a investigação, eles estão livres. Não acredito que seja só isso. Então, assim, a gente tem informações, o STF permitiu as prisões de um conselheiro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de um deputado federal, né? E de um delegado que chefiou a Polícia do Rio de Janeiro por um período. Então, assim,
É óbvio que essas informações, que essa investigação, ela vai além do que é só uma rua onde o Lessa disse que se encontrou com Domingos Brazão. Então, tem muitos pontos que a gente precisa cobrar mais das autoridades, mas ao mesmo tempo que se a gente está vendo agora, um tempo atrás eu andei bem, digamos, eu não tinha muita esperança que isso fosse à frente, tá? Essa investigação, esse caso acabasse passando do matador. Vou lembrar que quando o Lessa foi denunciado ali, quase um ano para completar um ano da execução de Marielle, faltando alguns dias para completar um ano da execução de Marielle, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o delegado, que hoje é investigado por suposta participação nesse conluio, né, venderam o Lessa para a imprensa como um lobo solitário. Se você for verificar isso, fazer uma pesquisinha rápida, você vai ver que muitos jornais publicaram que foi dito na época pelas autoridades. Que o Lessa poderia ser um lobo solitário, que teria agido só por uma questão ideológica. E agora você tem, a Polícia Federal entra no caso, a Polícia Federal dá uma outra dinâmica a essa investigação. A denúncia agora tem muito mais solidez, né? A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro tinha 7 páginas. Né? A denúncia do Ministério Público Federal é muito mais robusta do que isso. Como que as milícias fazem para, entre aspas, legalizar os terrenos invadidos? Isso é possível? Até porque você disse que as prefeituras, eles fazem isso à revelia, né? Sem conseguir acordo com as prefeituras, né? Conseguir legalizar com as prefeituras, melhor dizendo. Em geral, eles criaram algumas alternativas, né? E aí eu vou usar o exemplo de Rio das Pedras. Quando eles começaram a erguer prédios lá, eles começaram a fazer o quê? Eles entravam com uma solicitação para a construção de imóveis baixos dentro de uma comunidade. Então, esse processo até conseguia andar em alguns momentos, só que depois eles pegavam aquilo ali e partiam para construir prédios naquele espaço ali. Então, eles tinham, na verdade, uma autorização de uma construção simples. Quando tinha, entendeu? Então, assim, e é um processo de tentativa de fazer isso até para que eles possam valorizar o próprio patrimônio, né? Quando você diz, um ponto que eu achava importante para se ressaltar ali, a investigação da Polícia Federal mostrou, por exemplo, que o Domingos Brazão tem 87 imóveis em áreas com todos os indicativos que foram imóveis iniciados a partir de grilagem de terra, ou seja, aos poucos ele foi conseguindo legalizar isso, fazendo registro em cartório. Então você faz um registro de posse de um imóvel, de um terreno, e a partir dali você começa a fazer registros para dar legalidade àquele imóvel ali, né? Então, assim, se mostrou que ele tinha 87 imóveis, né? Então você vê que a coisa é mais robusta do que parece. É importante isso que você salientou, né? O Rony fala nessas 3 reuniões numa rua que fica próxima ali da Praia da Barra, uma rua escondidinha e tal, sem câmera. Então você imagina, a gente está falando de pessoas que teriam se reunido para tratar de uma execução de um político. E aí eu vou falar de um político, porque ao mesmo tempo, quando se faz a busca nos computadores, em tudo que o Rony manuseou antes de praticar o crime, ele pesquisou, além da Marielle, uma coisa esquisitíssima, porque parece até que era como se fosse uma roleta russa. Peraí, eu vou pesquisar o Freixo. Não, o Freixo pode dar muita confusão. Então faz o seguinte, aí o Macalé diz, né, para ele, não, então vamos lá, pesquisa o Renato Cinco. Ah, não, pesquisa o Chico Alencar. E aí, por final, não decidem matar a Marielle, sabe? Tem algumas pontas muito soltas nesses trechos que vazaram. Por isso que eu acho que o importante seria a gente ter acesso a todo esse conteúdo. Mas é óbvio que isso ainda é parte de uma investigação em curso, tanto que a Polícia Federal desmembrou e já abriu 4 outras frentes. Eu acho que o objetivo é exatamente cercar esse grupo, porque uma das frentes é exatamente em relação à questão de emendas parlamentares feitas pelos Chiquinho Brazão à época, iam para alguns grupos ou para organizações sociais, ou seja, é uma forma de tentar chegar ao dinheiro, que é uma coisa importante, que é que ele siga o dinheiro, né, o rastro do dinheiro, para você conseguir dar musculatura a isso que está sendo apresentado. Vai além, a questão fundiária tem a questão da grana.
que era exatamente da onde esses grupos tiram hoje um dinheiro muito forte, né? Rio das Pedras é um exemplo, o museu é um exemplo. Estão derrubando um monte de prédios lá, como disse, a prefeitura derrubou, inclusive agora estavam fazendo uma ilha, não sei se você conhece aqui no Rio, tem uma ilha chamada Ilha da Gigóia, ali na Barra da Tijuca, que é um lugarzinho muito simpático, que fica no meio da lagoa ali de Jacarepaguá, tem um monte de barzinho, foi começando a atrair pessoas para lá de classe média, então assim, tem uma movimentação de barzinho, tem umas casas bacanas, estavam construindo um prédio lá e a prefeitura foi e derrubou esse prédio, era da milícia. Então assim, a gente está falando de uma questão de recursos que eles precisam, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma questão de um alvo selecionado para atingir um grupo da esquerda, que era o partido, pelo jeito, então o alvo era o partido, o PSOL, o ex-partido, inclusive, do Marcelo Freixo, que não é Sim. mais o PSOL, Uhum. e decidiram matar uma mulher. E o curioso é que o Orlando Curicica, eu acho, e eu costumo dizer que o grande responsável por início de toda a puxada do fio da meada que leva todo mundo é o depoimento do Orlando Curicica. O primeiro dele é fundamental. São mais de 3 horas e meia. É impressionante. Eu escutei já, de vez em quando eu me pego ouvindo, porque a coisa é tão chocante e fica mais chocante ainda quando você vê que o chefe de polícia, que deveria atuar no enfrentamento a esses criminosos, ele se torna um criminoso, pelo menos é o que mostra as investigações, é o que a denúncia reforça, e o fato dele ter sido preso reforça mais ainda. E o miliciano, que você esperava tudo do Alan Curicica, parece ser o mais honesto na história. Olha que coisa surreal. A gente cria umas situações aqui que um cara que escreve ficção no Rio de Janeiro, a vida É. é duríssima. Eu só queria abrir um parênteses aqui dessa história do Uhum, Curicica, Sérgio, se você me permite, porque é tão claro. complexa essa história, né? E eu acho importantíssimo porque o depoimento todo do Orlando Curicica é surreal. Até hoje você lê e também mostra muito sobre como funciona o crime organizado, as milícias no Rio de Janeiro. Mas esse momento também foi aquele que se abriu uma investigação da investigação no caso Marielle, para quem não se Exatamente. É um lembra, né? embrião, né? Foi motivado pelas declarações do Orlando Curicica, porque, começou com um depoimento do ex-PM o Ferreirinha, a delegacia de homicídios, que implicou o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica no assassinato da Marielle. Depois isso não se comprovou, e ele confessou ter inventado a história, né, o Ferreirinha, para se livrar do Curicica, por quem ele era ameaçado. Então foi nesse É. contexto que tudo isso aconteceu, né, só para dar um contexto aqui para as pessoas, porque de fato a história é muito complexa, né, se a gente for puxar o caso Não. Marielle desde o início. E esses personagens, o Curicica é um personagem assim, do surreal ao extremo, né? É aquela coisa assim. O Curicica era um miliciano, ele tinha domínio na área de Curicica, por isso o apelido, né? E ele ganha isso do Geraldo Pereira, que era um ex-PM. Aí a gente volta para aquela questão da máquina do Estado, né? A gente forma matadores. Eu não quero generalizar, tá? Tem bons policiais, é óbvio, mas a gente tem uma parcela significativa que se desvia e que é o decaído, né? Que são os decaídos. Então, assim, ele se torna um miliciano, toma conta de uma região, de um bairro, que é Curicica. Lá ele toma do Ferreirinha a questão do gato net, ou seja, o Ferreirinha já tinha instalado ali naquela região um sistema desse de gato net, né, de oferecer TV a cabo ilegalmente, clandestino. E a bronca deles é por isso. Então, Ferreirinha, a primeira bronca do Ferreirinha com o Orlando Curicica é que o Orlando Curicica tomou o negócio dele. E aí o curioso é assim, eles imputam responsabilidades ao Orlando Curicica, diz que tem cria essa narrativa falsa que bota a culpa no Marcelo Siciliano, que era o vereador. E eu mostrei isso no Intercept, nós fomos os primeiros, inclusive, a mostrar isso no Intercept, de que naquela noite não foi só a Marielle que foi executada. E que dias antes, uma semana antes, a Câmara havia sido visitada por um miliciano denunciado, indiciado no relatório da CPI das milícias, que era o Cristiano Girão, que era o dono da Gardenia Azul, ali tudo coladinho. Então a gente está falando de uma área que, assim,
na franja da Barra da Tijuca, que é um bairro da classe média alta, né, do Rio de Janeiro, mas que no seu entorno ali você tem uma periferia, que é de onde vem a mão de obra, inclusive, que trabalha nesses grandes condomínios luxuosos. E aí você tem uma necessidade de mão de obra, você tem gente que quer morar ali, então você tem uma migração grande. Se você for ver Rio das Pedras, Muzema, Gardênia, Terreirão, que é no Recreio, essas áreas todas têm uma presença muito forte de gente que veio do Nordeste, veio de regiões do Norte, em busca de trabalho aqui. Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, é muito curioso você ver isso tudo. E a Gardênia está ali também, naquela franja ali. A Gardênia é um bairro que está nessa franja, que tem uma área ali que tem presença de grupo paramilitar já há algum tempo. Há uma certa... hoje não, as pessoas já perceberam disso, né? O morador vê que o morador pobre dessas regiões vê que acaba custando muito mais para o bolso dele ter esse tipo de coisa, quando o Estado deveria estar ali oferecendo a segurança para ele, não um miliciano dizendo que faz isso e cobra dele a água, ele bebe, o botijão de gás dele, o aluguel dele. Se diz que o Adriano tinha 200, nesse movimento de imóveis, que o Adriano tinha 200 apartamentos em Rio das Pedras. Você imagina o Adriano cobrar o aluguel e o cara dizer que não tem dinheiro para pagar aquele mês. Acho que é difícil, né? Sérgio, aproveitando que você falou em custo, eu queria pedir para você, rapidinho, porque a gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você a respeito das áreas loteadas ali pela milícia. Qual mais ou menos é o valor imobiliário dessas regiões? Porque tem um momento na delação, nesse trecho da delação do Rony Lessa, em um dos trechos, melhor dizendo, que ele fala em receber mais ou menos US$ 20 milhões, ele e o comparsa dele também. Aí ele explica que eles seriam os donos dessa comunidade, vamos colocar assim, e que o poder se refletiria até em eleições. E aí ele explica a exploração de gatunete, tudo que a gente comentou aqui para a manutenção da milícia e como elas geralmente funcionam. Eu acho que aí tem um aspecto, talvez para as pessoas entenderem um pouco melhor, de como o poder público e a Câmara de Vereadores é usada também nesse esquema, né? Para a gente fechar a nossa conversa. Sim, tem uma coisa que eu esqueci o nome correto, mas é área de interesse social. Eles botam na Câmara de Vereadores. E o Chiquinho Brazão estava tentando, naquela época, transformar essa região que o Rony fala numa área dessas, de interesse. Ou seja, o objetivo, se você for ver, o objetivo no papel é até louvável. O que significa isso? É você criar mecanismos para que o município, o Estado, atue de fato ali com questão de saneamento, ou seja, é área de interesse social, ou seja, saneamento, essa coisa toda. Mas o que você faz, na verdade, com esses grupos, eles acabam fazendo, eles desvirtuam depois que eles conseguem, quando conseguem, no caso, o Chiquinho acabou não conseguindo aprovar especificamente esse território ali, mas o objetivo é muito claro, assim, a partir disso, você consegue iniciar um processo de loteamento e pode negociar lotes um pouco mais caros, né? Porque afinal de contas você está falando de lote que vai ter água, vai ter esgoto, porque é isso que prevê, né? Então você consegue, além de tudo, você consegue valorizar aquela, digamos, um empreendimento deles. E uma coisa que fica muito clara nas investigações todas de Rio das Pedras, a Intocáveis mostra bem isso, e depois um outro ramo que eles puxam, que fala dessas construções, é que tem pequenas empresas, pequenas construtoras por trás disso, porque eles precisam realmente de pequenas construtoras para fazer. Afinal de contas, a gente está falando de levantar prédios. A gente vê que nem sempre dá certo, porque já caíram 2 prédios na Muzema e que morreram mais de 20 pessoas. Mas a gente está falando ali, nessa região específica que ele queria transformar Medellín, um bairro até com imóveis com preço em torno de R$ 500 mil, dependendo do imóvel, dependendo da localização. Então, assim, era uma região em que eles iam conseguir negociar imóveis ali, ou pelo menos terrenos, em torno de R$ 200 mil, ou imóvel, ou terreno, entendeu? Um detalhe, no caso de Rio das Pedras, o grupo do Adriano tinha até uma holding
Hum. que, na verdade, essa holding cuidava de estabelecida com endereço numa área nobre ali, num prédio bacana de escritórios, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, e com capital de 11 milhões. E que a atividade fim dessa empresa é administrar imóveis. Então, assim, eles criam toda uma estrutura para dar um ar de legalidade a uma coisa já que é para sair esse dinheiro e facilitar a vida deles. Então, assim, já vem lavado o dinheiro, né? A gente está falando... Ele fala em cifras que eu achei um tanto exageradas, né? Mas é porque ele queria se colocar, na verdade, como um sócio do negócio, né? Ele não quer assumir que ele é o perneta que só matava para os caras, né? Então, ele é uma pecinha dentro de uma engrenagem que tem muita gente graúda envolvida. Ele é só a pecinha. Então, assim, era um negócio que movimenta muito dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas o Rony dizer que ele seria um sócio, tanto que você vai ver que o Rony não foi morto, na verdade tentaram matar ele, ainda conseguiu escapar de um atentado, uma tentativa de assalto, né? Uma coisa não foi muito clara que aconteceu depois, mas todos os outros envolvidos foram sendo eliminados, Macalé, esse grupo todo, ou seja, são pecinhas que quando começam a dar problema, eles substituem muito rapidamente. Peraí, então, assim, quem está acima disso é que é importante da polícia chegar nessas pessoas. Então, assim, eu acho que ainda tem peças nesse quebra-cabeça que precisam ser encaixadas. Importante os pontos que você trouxe aqui, e Sérgio, eu acho que até agora esses trechos da delação do Rony Lessa juntaram algumas pecinhas na minha cabeça, acredito que para quem está nos acompanhando também, e para entender também, claro, o funcionamento das milícias no Rio de Janeiro e como ela se articula com o poder público e com outras modalidades do crime também. Quero agradecer muito aqui a sua presença, Sérgio, mais uma vez, o Sérgio Ramalho, ele é jornalista investigativo, também autor do Decaído, o livro a respeito do Adriano da Nóbrega. Um abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi, agradeço a você e a todos que estão ouvindo. Obrigadão e até a próxima. Até a próxima. Gente, quero lembrar a você que a gente tá pertinho do primeiro evento presencial promovido pelo ICL, o nosso encontro, inclusive. Os ingressos para o Despertar Empreendedor ainda estão disponíveis, então se você acessar despertar2024.com.br, você ainda pode garantir o seu ingresso, fazer um networking, conhecer a gente, a nossa comunidade. Vai ser muito, muito bom. Promete esse evento, então fica a dica para você. Quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã. Agora tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL e ainda tem ICL Notícias, segunda edição, 6h da noite. Estamos também no Em Detalhes nas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Fala galera, eu sou o William Deluca e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu estarei lá e a gente vai se encontrar no evento. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil. Então, se você ainda não garantiu seu ingresso, tá na hora, viu? É só entrar em despertar2024.com.br e garantir o seu. Não dá para ficar de fora. Então é isso, a gente se vê no Despertar. Eu tô contando as horas.